Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está me seguindo aí. Agora eu virei blogueirinho. Não vai esquecer, terminou o vídeo, dá um positivo aí embaixo. Quem sabe o YouTube me contrata aí, eu começo a ganhar um dinheirinho extra aí para ajudar a pagar as contas, já que o fórum está fechado, os prazos estão parados e tem os boletos que estão chegando aí. Tudo bem? Show de bola. Pessoal, vamos falar hoje sobre a ação de inventário, arrolamento e partilha. Inventário, arrolamento e partilha. Esta ação está prevista lá no artigo 610 ao 673, 610 a 673 do Código de Processo Civil. E vocês vão perceber que é uma ação de procedimento especial que ela começa e termina como sendo ação de procedimento especial. Ela tem todo o seu rito determinado, prescrito no Código de Processo Civil. Ele não foge muito, não. Quando a água fica meio turva, ele determina que as partes vão para outros lugares, como a gente vai aprender aqui, tá bom? Então vamos lá, caneta, caderno e o mais importante, o Código de Processo Civil na mão, porque nós vamos falar alguns artigos e é importante que vocês tomem notas. Fechou? Aguinha para idratrar, salve o tricolor paulista e vamos que vamos. Vamos começar com o chamado inventário extrajudicial. Inventário extrajudicial, artigo 610, parágrafos 1º e 2º. 610, parágrafos 1º e 2º. Veja bem, observando situações em que é possível, e nós já vamos falar sobre essas situações, os herdeiros poderão, ao invés de ingressar com a ação de inventário ou arrolamento, eles poderão fazer todo o procedimento via extrajudicial diretamente no cartório de notas que providencia a escritura relacionada a esse tipo de inventário. Então é o chamado inventário extrajudicial. Embora ele esteja lá no Código de Processo Civil, ele trata de direito material. Nós já vimos isso quando tratamos de outras ações que têm direito material observado dentro do Código de Processo Civil, como é o exemplo da consignação em pagamento extrajudicial, certo? A possibilidade do inventário extrajudicial, e deixa bem gravado no seu coração aí, possibilidade não significa que é obrigatoriedade, ou seja, observados os requisitos, as partes interessadas poderão e não deverão, poderão fazer uso do inventário extrajudicial, tá? Então é uma faculdade das partes e não um requisito, uma obrigatoriedade. Eles têm que fazer isso para depois fazer o inventário judicial. Se não for caso de inventário extrajudicial, passa direto. Se for caso de inventário extrajudicial, ele faz a opção entre o inventário extrajudicial e o inventário judicial. Vamos lá para os requisitos? Os requisitos são os seguintes. Primeiro, capacidade dos herdeiros. Eu só posso pensar em inventário extrajudicial se os herdeiros forem todos capazes. Se eu tiver algum herdeiro incapaz, relativa ou absolutamente, não se fala em inventário extrajudicial. Então, para que eu fale em inventário extrajudicial, eu preciso obrigatoriamente ter a capacidade de todos os herdeiros. Fechou? Segundo requisito, concordância dos herdeiros em relação à partilha. Os bens que serão partilhados ao final, que compõem o acervo hereditário, deve ter uma concordância de entrega de quinhões entre os herdeiros. Inexistindo esta concordância, não há que se falar em inventário extrajudicial. Então, primeiro requisito, eu tenho que ter a capacidade. Segundo requisito, eu preciso que eles estejam em concordância em relação à partilha dos bens. Tá bom? Nós temos um terceiro requisito aí, a inexistência de testamento. Se eventualmente o de cujos o falecido deixou o testamento, não poderá ter o inventário extrajudicial, apenas e tão somente o judicial, tá?
Existindo testamento, não há que se falar em inventário extrajudicial. Vamos lá. Capacidade, concordância, ausência de testamento. Acabou por aí? Não. O último requisito é que as partes estejam assistidas por um advogado ou pela Defensoria Pública. Então, a parte não pode querer, com intenção de economizar dinheiro para pagar honorários para o advogado, ir direto no cartório de notas. Obrigatoriamente, ele precisa dessa assistência ou do advogado, ou na possibilidade em que ele não tenha condições de arcar com as custas, né, de um advogado, ele buscar a Defensoria Pública. Mas ele tem que ter assistência técnica, nós falamos. Então, ele tem que ter assistência ou do advogado ou a assistência da Defensoria Pública. Então, pensa comigo e grava aí. Cabimento do inventário extrajudicial. Artigo 610, parágrafos 1º e 2º. Primeira situação que você vai anotar é uma possibilidade, uma faculdade que os herdeiros, os interessados têm. Eles têm a faculdade de buscar o inventário extrajudicial ao invés do inventário judicial. Fechou? Primeiro, ele é facultativo. Segundo, há de se observar 4 requisitos. São eles. Primeiro, todos os herdeiros devem ser capazes. Todos os herdeiros devem ser capazes. Segundo, todos os herdeiros devem concordar com a partilha. Concordância em relação aos seus quinhões. Concordância na partilha. Terceiro requisito, inexistência de testamento. Não pode ter testamento. Em havendo testamento, não cabe o inventário extrajudicial. Quarto e último requisito é a assistência de um advogado ou da Defensoria Pública. Fechou, pessoal? Inventário extrajudicial, artigo 610, parágrafos 1º e 2º. Tá bom? Respira, toma uma água e vamos para a ação propriamente dita. O inventário judicial. Veja, eu vou começar falando do inventário, a gente vai terminar o inventário, depois a gente fala de um procedimento diferenciado que é chamado de arrolamento. Mas num primeiro momento você vai pensar comigo da seguinte forma. Aberta a sucessão, ou seja, a pessoa falecendo, ela tendo herdeiro e tendo patrimônio, que é o mais importante, que é o patrimônio, tendo patrimônio, ele tem ou um procedimento mais extenso, que é o que nós chamamos de inventário, ou ele vai ter um procedimento reduzido, que nós vamos chamar de arrolamento. A diferença de um e do outro é relacionado a o número 1, procedimento e a sua forma. Ok? Mas vamos falar isso com mais devagar, no momento oportuno vocês vão ficar mais cientes do que acontece. Vamos então para o processo de inventário. Código aberto, eu vou comentando aqui os artigos e você vai anotando aí. Primeiro, prazo para a abertura do processo de inventário e para o seu encerramento. O artigo 611 determina o seguinte: aberta a sucessão, ou seja, ocorrendo o falecimento da parte, os herdeiros, os interessados, e aí eu vou colocar junto com os herdeiros os credores, os herdeiros, os interessados, poderão pedir a abertura do inventário num prazo de até 2 meses. Faleceu, em até 2 meses, eu vou pedir a abertura do inventário. E ele deve ser encerrado em até 12 meses. Início, 2 meses do falecimento, encerramento, 12 meses da sua abertura. Contudo, pessoal, nós temos aí um prazo que nós falamos que é um prazo impróprio. Os prazos impróprios são aqueles que não geram nenhuma consequência para o processo. Só lembrando um pouquinho, teoria geral de prazos, eu tenho prazos próprios e prazos impróprios. Os prazos próprios são aqueles que geram consequências processuais. Por exemplo, eu tenho prazo para apresentar defesa. Não apresentei, não posso apresentar mais, salvo se eu tiver alguma situação excepcional que o próprio código autoriza. Eu tenho prazo para apresentar um recurso. Não apresentei, eu gero consequência. Quais são as consequências nessas duas hipóteses? Saúde. Seja em uma, seja na outra. A consequência nessas duas hipóteses seria a preclusão.
No caso dos prazos impróprios, eu não tenho uma consequência dentro do processo. A consequência é fora do processo. Então, por exemplo, determina a lei que o juiz tem um prazo para se manifestar. Se ele não se manifestar, naquele prazo que a lei determina, ele não vai poder mais se manifestar? Pode, mas ele tem uma consequência extraprocessual. Ele pode sofrer um procedimento disciplinar na corregedoria e etc. Mas os prazos lá são prazos impróprios. O mesmo acontece aqui no 611. Os prazos do artigo 611 é prazo impróprio, ou seja, se a parte não apresentar as primeiras declarações de 2 meses, ela pode apresentar em 3, em 4, em 20, 40 meses. Ela vai poder apresentar. Qual é a consequência? A consequência é a multa que vai incidir sobre a transmissão dos bens, o chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Então, na hipótese, se ele não cumprir o prazo, ele vai pagar multa. Então, você perceba que a multa é uma consequência fora do processo e não dentro do processo, tá? O mesmo vai acontecer se não terminar em 12 meses, vai terminar quando possível, e aí também terá consequência, se houver consequência pelo não término, pela demora para pagamento de imposto, essa multa processual. Eventualmente, eu posso pensar numa remoção de inventariante, etc., se for ele que está dando causa, mas isso a gente vai pensar um pouco mais para frente. Mas o que interessa para nós é saber que são prazos não próprios ou prazos impróprios. Se não observados, a consequência é fora do processo e não dentro do processo. 2 meses para abrir, 12 meses para fechar. Artigo 612. O artigo 612 fala assim: o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. A doutrina diz que o artigo 612 trata das chamadas questões de alta indagação. Uma questão de alta indagação, que você vai lembrar e vai gravar para a gente. Você vai pensar o seguinte: questão de alta indagação não é uma questão complexa. É uma questão que depende de outra prova que não a documental. Via de regra, prova oral. Então, a discussão quanto à condição de herdeiro, a discussão relacionada a determinada dívida, a discussão relacionada a determinado crédito. Então, essas discussões, se não trazidas com prova documental, o juiz poderá dizer que a parte vai resolver essa discussão fora do processo e traga a solução para dentro do inventário. Então, o processo não para discutir esses temas. Tá? Não é para discutir esses temas. Esses temas se discutem fora, depois traz para dentro do processo de inventário. Isso são as chamadas questões de alta indagação. Questão de alta indagação é aquela que depende de outra prova que não a documental. Não significa questão complexa. Eu posso ter uma questão complexa, como eu posso ter uma questão absolutamente simples, que mesmo assim ela poderá ser considerada de alta indagação porque necessita de outras provas que não as documentais. Fechou? Espólio. O que é o espólio? O espólio é o acervo hereditário a ser inventariado e totalmente partilhado entre os herdeiros e, eventualmente, os legatários, se eu tiver aqui alguma coisa relacionada a testamento, ou entregue a uma só pessoa, se eu tenho um só sucessor. Mas o que interessa para nós sabermos é o seguinte: espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, débitos, né, que o falecido deixou. Então, quando a pessoa falece, como se diz lá no Código Civil, quando ocorre o fenômeno da saicine, a abertura da sucessão, os bens pertencentes ao falecido são transmitidos, a posse dos bens pertencentes ao falecido é transmitido automaticamente aos seus herdeiros. Essa transmissão se formaliza por meio do processo de inventário, ou por meio do inventário extrajudicial, ou por meio do arrolamento. Mas a posse já é transmitida com falecimento. E esses bens todos compõem o que nós chamamos de espólio. Então, hoje eu sou André, eu falecendo, os meus herdeiros vão ter que, até que seja entregue os seus quinhões,
administrar o meu espólio, que são os meus direitos e os meus débitos. É o acervo hereditário a ser inventariado e ser partilhado entre herdeiros ou entregue aos legatários, se testamento houver. E quem representa este espólio? A representatividade do espólio se dá da seguinte forma: da abertura da sucessão, ou seja, do falecimento da pessoa, até que o inventariante, que é a pessoa que será nomeada pelo juiz, da abertura da sucessão, até que o inventariante preste compromisso, quem vai administrar isso é uma pessoa que tem o cargo dessa pessoa chamado de administrador provisório. O administrador provisório representa o espólio, lembra que eu falei? Conjunto de direitos e obrigações, conjunto de bens, créditos e débitos que compõem o acervo hereditário, até que ele venha a ser substituído pelo inventariante. Eventualmente, o administrador pode até ser o inventariante no futuro. Mas o inventariante, ele só aparecerá, a figura do inventariante somente aparecerá com o ingresso da ação e a sua nomeação pelo juiz. Tá? Enquanto isso, nós temos o chamado administrador provisório, que representa ativa e passivamente, dentro e fora do juízo, o espólio do falecido. Tá? O conjunto de bens. Lembrando que espólio é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela não tem uma transcendência maior, né? Nós falamos que ela é despersonalizada, ela não tem uma personalidade jurídica, perdão, a pessoa jurídica não, ela é uma pessoa que tem uma despersonalização jurídica, ela só é uma composição que tem uma sobrevida enquanto durar o inventário. Encerrado o inventário, esta pessoa, que é despersonalizada, ela deixa de existir. É uma ficção jurídica, apenas para que seja administrado o patrimônio em relação a créditos e débitos, tá? Desculpa pelo que eu falei, não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa despersonalizada, não é um ente personalizado, ok? Então, essa pessoa é que quem administra esses conjunto de bens é o administrador provisório, até que o inventariante venha a substituí-lo após o seu compromisso. E falando nisso, quem é o inventariante? O inventariante está lá no artigo 617, mas eu já entro nele. Antes de falar do inventariante, eu quero falar com vocês o seguinte: quem pode pedir a abertura do inventário? Quem é que pode ingressar com essa ação requerendo a abertura do inventário? A legitimidade para a abertura do inventário está lá nos artigos 615 e 616. Via de regra, pode pedir a abertura do inventário aquele que está na posse dos bens. Então, essa é a via de regra. Aquele que está na posse dos bens é que pode pedir a abertura do inventário. Porém, o artigo 616 traz um rol de outras pessoas que, concorrentemente àquele que está na posse dos bens, também poderão pedir a abertura do inventário. Então, ele diz que lá podem pedir a abertura do inventário o cônjuge, o companheiro, o herdeiro, o legatário, testamenteiro, cessionário, credor, o Ministério Público, a Fazenda Pública e o administrador judicial em caso de falência e etc. Então, eu tenho um rol de pessoas que também poderão, caso aquele que está na posse dos bens se torne inerte, não faça absolutamente nada. Então, outras pessoas poderão pedir a abertura do processo de inventário. Tá? É a legitimidade para a propositura da ação. Proposta a ação, eu tenho então a figura do inventariante. Inventariante, artigo 617. Quem pode ser inventariante? Está lá no artigo 617. Ele diz quem pode ser. Note o seguinte detalhe: nem sempre quem pede a abertura do testamento será o inventariante. Normalmente, essas figuras se confundem na prática. Quem pede, já pede para que seja nomeado inventariante, que seja o administrador. Porém, isso não é uma condição. Eu tenho que pedir e, consequentemente, eu tenho que ser inventariante. Não. Eu posso ter legitimidade, como, por exemplo, um credor tem a legitimidade para o pedido de abertura do inventário, mas ele não quer ser inventariante. Aí o juízo nomeia um inventariante, tá? Então, as figuras não se confundem, são figuras diferenciadas.
Nomeado, ele terá um prazo de 5 dias, para prestar compromisso de bem exercer a sua função, tá? Compromisso de bem exercer a sua função. E quais são as atribuições do inventariante? Artigo 618 e artigo 619. 618 e 619 traz as atribuições, sendo que o 618 traz as atribuições dele e o 609 diz que também são as atribuições deles, desde que ouvido herdeiro, quando é o caso do Ministério Público, se for o caso do juiz. Então, em uma eu atuo sem perguntar para ninguém, na outra eu atuo desde que consultado previamente aquelas pessoas elencadas na lei. Tá bom? Nós vamos falar daqui a pouco de incidentes. Eu tenho o inventariante, ele não começa e termina. Ele pode começar, via de regra, ele começa e termina, mas ele também poderá ser removido. E quais são as causas de sua remoção? O artigo 622 trazem as causas de remoção do inventariante, que acontecerá por meio de um incidente, chamado incidente de remoção do inventariante, ou incidente de remoção da inventariança. Esse incidente ocorre à parte, o juiz vai verificar se há ou não cabimento, sendo que foi atingido, infringido um dos dispositivos que o artigo 622 traz, aquela pessoa nomeada poderá ser excluída, né, dessa função e nomeado um novo inventariante. Causas de remoção, artigo 622. Fechou? Vamos lá. Pedir abertura 2 meses, observando que eu tenho que encerrar em até 12, prazo impróprio. Feito o pedido de abertura, eu preciso verificar, lembrar, né, o que é uma questão de alta indagação, são aquelas questões que dependem de provas que não a prova documental, chamada questão de alta indagação. Quem pode propor a abertura? Quem tem legitimidade. A lei traz quem tem legitimidade para propor, artigo 615 e artigo 616. Feito isso, espólio acervo hereditário e quem representa o espólio é o administrador provisório ou o inventariante. Posteriormente, o inventariante. Inventariante, artigo 617. Agora a gente começa o processo efetivamente através das chamadas primeiras declarações. O que são as primeiras declarações? É o efetivo inventário. Para quem já trabalhou com contabilidade, sabe bem o que é isso. É o inventário do patrimônio. Ele vai constar dessas primeiras declarações. O falecido, a descrição do falecido, seu último domicílio, até para verificar a questão de competência para o ingresso da ação. Vai dizer se ele tinha um relacionamento, uma união estável, ou se ele era casado, qual era o estado civil dele. Então, descreve o falecido. Depois ele traz os herdeiros, todos os herdeiros, né? Se houver testamento, traz o testamento e quem são os legatários, se houver legado, ou as disposições, as últimas disposições do falecido, por meio do testamento. Feita isso, traz toda a descrição de bens, todos os bens que compõem o espólio, todos os débitos que compõem o espólio e, via de regra, já se apresenta um esboço de partilha. Se apresenta um esboço. Normalmente a gente coloca isso. Coloca o falecido, cônjuge ou companheiro, se for o caso, seus herdeiros, legado, se for o caso, o testamento a gente já junta, quais são os seus bens, os seus créditos e os seus débitos. E alguns colegas advogados já aproveitam esse momento aí e já apresentam um esboço de partilha, né? Se já tiver no testamento, ele já coloca da forma que foi testada. Se não, ele apresenta ou não, mas no primeiro momento ainda não é obrigatório fazer esse esboço de partilha. Qual é o prazo para as primeiras declarações? O prazo é de 20 dias. Prestado o compromisso pelo inventariante, ele tem até 20 dias para prestar as primeiras declarações. André, e se ele não prestar em 20 dias, o que acontece? Prazo impróprio sui generis. Por que um prazo impróprio sui generis? Porque se ele não apresentar em 20 dias, ele pode apresentar em 21, em 22, em 23, em 130, em 190, em 300 dias. Ele vai poder apresentar a qualquer momento. Porém,
o inventariante sofre a consequência de poder perder o seu cargo. Então, o inventariante poderá ser removido da função dessa sua função por não ter cumprido o prazo. É uma das causas, né, de remoção do inventariante. Veja, o processo efetivamente não sofre uma consequência. Quem vai sofrer a consequência é o inventariante. Então, é sugênere porque, embora aconteça dentro do processo, não é o processo que sofre a consequência, e sim o inventariante. Mas é um prazo também impróprio, tá? É prazo impróprio. Não observado, vai observar no futuro. Apresentei as primeiras declarações, e aí eu vou mandar citar o cônjuge, herdeiro e o legatário. Cônjuge, herdeiro e legatário. Artigos 626 e 627. Detalhe, pessoal, se esse pessoal, o cônjuge, os herdeiros, eventualmente os legatários, já estiver sendo assistido pelo advogado que ingressou com a ação, não há que se falar em citação. Eu só falo em citação se esse pessoal ainda não está nos autos. Se ele já estiver nos autos, sendo representado pelo advogado que ingressou com a ação, não há que se falar em citação, tá bom? Nós só vamos falar então na intimação. Quem será intimado? A Fazenda Pública, o Ministério Público se tiver ausente ou incapaz e o testamenteiro se tiver testamento, tá? Esses três serão intimados. A Fazenda Pública, o Ministério Público, mas o Ministério Público apenas e tão somente se tiver ausente ou incapaz, e o testamenteiro se tiver testamento. Não tem testamento, não há que se chamar o testamenteiro, não tem testamento. Não tem incapaz ou não tem nenhum ausente. O Ministério Público também não participa do processo de inventário, tá? Eu só vou intimar, no caso, a Fazenda. Citados, né? Cônjuge, herdeiro, eventual legatário, mas citados, os herdeiros, o cônjuge e o legatário poderão apresentar impugnações. Prazo da impugnação, 15 dias, nos termos do artigo 627. Apresentei, acabei de ser citado, eu tenho 15 dias para apresentar as impugnações. Prazo 627, 15 dias. E o que eu posso alegar? Eu posso rejeitar a condição de herdeiro, eu posso dizer que aqueles bens descritos não são aqueles bens descritos, eu posso dizer que a pessoa que o inventariante deixou de trazer bens, então eu também tenho isso. Eu sei que ele tem um carro e o inventariante não trouxe, né, na descrição lá, na descrição das primeiras declarações. Eu sei que ele tem uma caderneta de poupança e o herdeiro também, o inventariante não trouxe, tem que trazer. Então, trazer essas impugnações às primeiras declarações. Como ele também poderá pedir que sejam feitas algumas correções de erros materiais. O nome da pessoa havia errado, o nome era André dos Santos, constou só André Santos, porque isso pode eventualmente dar um problema lá nos registros dos bens, nos órgãos específicos. Então, posso fazer correções relacionadas a erros materiais. Então, a impugnação, ela vai discutir eventualmente as primeiras declarações e elas poderão também trazer algumas situações de erro material de mera correção. Neste mesmo prazo, os herdeiros que receberam bens, neste prazo para a impugnação, 15 dias, os herdeiros que receberam bens em vida do falecido por meio da doação, deverão trazê-los à colação. Então, vamos lá. Os herdeiros que receberam bens do falecido em vida, a título de doação, deverão trazer, no prazo de impugnação, nos 15 dias da citação, estes bens. Nós falamos que essa inclusão por parte dos herdeiros se chama colação. Tá? Se chama colação. Vai trazer à colação esses bens. Para se apurar, né, se eventualmente no ato de doação não constou, para se apurar se aquele bem saiu da parte legítima ou se ela saiu da parte disponível. Tudo bem, pessoal? Colação, você sabe que está lá no Código Civil. O Código de Processo Civil, ele traz o artigo 639 ao 641. Fazendo só o conceito, para que você anote aí, anota no seu caderno, colação ou conferência
tem por finalidade reconstituir o acervo hereditário para a exata e justa determinação da legítima de cada coerdeiro descendente, sempre que qualquer deles, ou sujeito à colação, houver sido beneficiado por ato praticado em vida, doação, pelo ascendente de cuja sucessão agora se trata. Então vamos lá. Colação ou conferência tem por finalidade reconstituir o acervo hereditário para a exata e justa determinação da legítima de cada coerdeiro descendente, sempre que qualquer deles, ou sujeito à colação, houver sido beneficiado por ato praticado em vida, por meio da doação, pelo ascendente, ou de cuja sucessão agora se trata. Tudo bem? Entendemos? Então, no prazo da impugnação, quem recebeu bens em vida do falecido precisa trazer a colação. Tá? Vamos resumir tudo então? Faleceu, 20 dias, prazo impróprio, peço abertura do processo de inventário. Nomeado o inventariante, ele deve prestar o compromisso em 5 dias, prestado o compromisso em 5 dias, ele terá 20 dias para apresentar as primeiras declarações, prazo também impróprio, 20 dias. As primeiras declarações vêm o descritivo do falecido. Quem é o falecido, se ele tem cônjuge ou companheiro, quais são os bens, quais são os direitos, créditos, quais são os débitos que ele vai apresentar, tá? Então eu tenho esses arrolamentos, essa descrição, esse inventário. Apresentado o inventário, essa descrição de bens, que nós chamamos de primeiras declarações, nós vamos então citar o cônjuge companheiro, nós vamos citar os herdeiros e os legatários, se legado tiver, testamento. Intimar a fazenda, Ministério Público, se tiver se tiver incapazes ou ausentes, e testamenteiro, se tiver testamento. Tá? Citados 15 dias para apresentar impugnações. Ele vai impugnar o quê? Ele vai impugnar as primeiras declarações, propriamente dita, ou poderá apresentar correções de erros materiais. Neste mesmo prazo, os herdeiros deverão trazer à colação os bens que recebeu em vida por meio de doação por parte do falecido. Fechou? Ótimo. Feito isso, passamos para a fase da avaliação, artigo 630 ao 636. A avaliação dos bens, que poderá ser dispensada, conforme determina os 633 e 634. A avaliação dos bens é dispensada quando os herdeiros, o inventariante apresenta os bens, o valor dos bens. Os herdeiros não se opõem a esse valor apresentado. A Fazenda Pública também não se opõe, a avaliação é dispensada. A Fazenda Pública se opõe aos valores que foram apresentados pelo inventariante e concordados pelos herdeiros. Se a Fazenda Pública discordar, mas ninguém discordar da opinião da Fazenda Pública, também será dispensada a avaliação. Se houver discordância da Fazenda dos herdeiros aí nós passamos para a avaliação. Avaliação, rito de perícia, o juiz nomeia um perito para que venha e avalie os bens. Tá bom? Essa é a avaliação. Feito isso, calcula-se o imposto e aí nós vamos para o pagamento das dívidas. Para o Estado de São Paulo, nós temos um procedimento diferenciado. Como funciona aqui? Apresentadas as primeiras declarações, decorrido o prazo das impugnações, com ou sem, e apresentadas as impugnações resolvidas, trazidas as colações, se forem o caso, o inventariante ele vai entrar no site da Secretaria da Fazenda do Estado, lá tem um link que ele vai apresentar esse inventário, todas as descrições, etc., discriminar, e o site da Fazenda de São Paulo calcula o imposto, verificar se é hipótese de isenção ou qual é já o valor do imposto e já emite a guia para pagamento. Feito isso, ele reúne a documentação, paga a guia, dá entrada na Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Fazenda vai lá e analisa a documentação, estando tudo correto, ela envia um ofício
ao juízo dizendo que a parte relacionada ao imposto está paga. Então, embora o código determine essas hipóteses, né, avaliação, cálculo de imposto e pagamento do imposto dentro do próprio inventário, nós temos na Secretaria da Fazenda de São Paulo esse procedimento e acredito eu que em outros estados da federação também tem esse mesmo procedimento. Já vai direto lá e depois só traz a solução, tá? Apresentado o cálculo do imposto, pago o imposto, nós vamos então agora pagar o débito, né, todas as dívidas apresentadas. Nesse momento, é possível que se algum herdeiro, algum credor não foi incluído, ele poderá pedir a sua habilitação, também um incidente de habilitação de crédito que nós vamos falar. Mas ele já pode também pedir habilitação e não havendo discordância, ele já entra dentro do rol de credores, em havendo discordância, o juízo poderá, não é uma obrigação, mas o juízo poderá fazer uma reserva monetária para eventualmente pagar essa dívida e determinar que o credor vá às vias ordinárias, questão de alta indagação, se necessária a comprovação por meio de outras provas que não as documentais. Então vai lá a prova, o que for discutido traz aqui para dentro do inventário, tá? Então, feito isso, nós vamos passar para um segundo momento do inventário. O que você vai pensar comigo é o seguinte: um primeiro momento eu tenho o inventário, onde descreve os bens, os herdeiros participam, discutem o que é, se tem bens a serem incluídos, se tem bens a serem excluídos, a colação, qual o valor do imposto e qual o débito. Então eu tenho esse quadro. Um segundo quadro é a consequência, a chamada partilha, onde serão entregues os devidos quinhões, o que cabe a cada um dos herdeiros. Então é a partilha propriamente dita, artigo 647 ao 658. A partilha 647 ao 658. E o que é a partilha? Partilha nada mais, nada menos do que a entrega dos quinhões aos herdeiros e legatários. Só isso. E o que é o quinhão? É o que, entre aspas, sobrou. É o que sobrou. Então imagine que eu tenha de crédito 1.000, de débito 500. Sobrou 500. Então, esses 500 serão partilhados, né, entre os herdeiros. Se eu tiver bem entregue especificamente para alguém, eu já vou fazer essa entrega, observando lá o testamento. Mas eu sempre tenho que verificar se houve crédito. Que pode acontecer de eu ter inventário zerado ou ter inventário negativo. Inventário zerado, eu tenho 1.000 de crédito e 1.000 de débito. Então, eu vou pegar esses créditos, vou pagar todos os débitos, os herdeiros não vão receber absolutamente nada. Da mesma forma que eu posso ter 1.000 de crédito e 2.000 de débito. Pago o que eu consigo pagar, o que eu não consigo pagar, a diferença de 1.000, os credores choram na cama que é lugar quente e vão ter na sua companhia do travesseiro os herdeiros que também não receberão absolutamente nada, tá? Então, eu tenho que verificar isso, se não é caso de inventário zerado ou inventário negativo. Só se fala em partilha se o inventário for positivo. O resto eu vou partilhar. Eu, passando para essa fase, os herdeiros têm até 15 dias, na forma do artigo 647, para formular os seus pedidos de quinhão. Ele pode falar, eu quero isso, eu quero aquilo, nós vamos apurar isso daí. Tenho determinadas regras que o artigo 648 nos traz. O artigo 648 fala assim para nós: na partilha serão observadas as seguintes regras. A máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade de bens, a prevenção de litígios futuros, a máxima comodidade dos coherdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Então, quando eu tenho a questão dos pedidos de quinhões, eu posso pedir o quinhão, mas eu tenho que observar o artigo 648, que eu evite, imagine, eu estou dando um determinado bem que eu sei que vai dar uma complicação lá na frente, porque um herdeiro pode querer, ou eu tenho problema quanto à divisão desse patrimônio, a divisão física desse patrimônio. Então, neste momento é que vai ser apurado essas regras, que eu evite conflitos, que eu assegure uma maior comunidade e uma maior igualdade entre os herdeiros. As regras estão no artigo 648.
Em havendo nascituro, o direito do nascituro também é resguardado, artigo 650. Em havendo nascituro, o direito do nascituro será resguardado na forma do artigo 650. Tá bom? Eu tenho nesse momento duas situações. Eu tenho uma situação que é mais prática, que nós falamos de últimas declarações. O que acontece nas últimas declarações? Em determinados juízos de família e sucessões, o juiz determina que o inventariante apresente como última declaração, se tem mais alguma coisa a trazer à sua colação, e apresente, observada a regra do 648, que apresente a partilha, a divisão de quinhões. Então ele já pede isso, que seja feita esta partilha por meio do inventariante. Porém, eu tenho hipótese que o juiz não faz isso e manda o processo para o partidor judicial. E aí o partidor judicial, observando os artigos 651 e 653, ele vai fazer então a partilha. E veja, eu tenho na partilha duas formas, o esboço relacionado de duas formas. Eu vou ter as dívidas que foram pagas, a ameação do cônjuge se cônjuge houver, a ameação disponível e o quinhão de cada herdeiro. Então, eu tenho esse esboço, essa documentação que o partidor traz. Estando de acordo, atendidos os interesses, observadas as regras, nós concluímos então a partilha. Concluída essa partilha, extrai-se um documento. O documento que se extrai-se da partilha é um documento chamado formal de partilha. O formal de partilha é um documento que se extrai do processo de inventário e partilha. E aqui, pessoal, você vai lembrar de um detalhezinho. Se eu tiver mais de um herdeiro, eu tenho um documento chamado formal de partilha. Não importa quantos bens, me importa quantos herdeiros. Mais de um herdeiro, formal de partilha. Se eu tiver um único herdeiro, o que eu tenho aí é um documento chamado carta de adjudicação. Tá? Carta de adjudicação. Também se fala que é carta de sentença. Também se usa esse termo, carta de sentença. Carta de sentença, para essa hipótese, ou carta de adjudicação, são sinônimos, quando houver um único herdeiro. Então, veja, o documento será diferente de acordo com a quantidade de herdeiros. Mais de um herdeiro, formal de partilha. Um único herdeiro, carta de adjudicação ou carta de sentença. Aonde está isso? Artigo 655. Terminou a partilha, você entrega a carta, entrega o formal, a pessoa vai lá nos órgãos que interessa, e aí o órgão fala que tem alguma coisa errada, nome errado, alguma coisa que não foi resolvida, você pega e traz de volta. E você pode emendar isso daí a qualquer tempo no termo do artigo 656. Tá? Cabe a emenda, ao aditamento desse formal ou da carta de sentença, carta de adjudicação. Fechou? Fechou? Estamos caminhando para o final. Pessoal, agora, já indo para o finalzinho, você vai pensar comigo da seguinte forma. Primeira coisa, se a partilha, esquece inventário, não se fala mais inventário, tá? Se a partilha for amigável, se ela for amigável, artigo 657. Se a partilha for amigável, eu vou ler com vocês. A partilha amigável, lavrada em instrumento público reduzido a termo nos autos do inventário, ou constante de escrito particular homologado pelo juiz. Então, a partilha amigável. Nós, herdeiros, elaboramos esta partilha. O juiz apenas homologa. Nós, herdeiros, elaboramos essa partilha e o juiz apenas a homologa. Nós falamos que é uma partilha amigável. Essa partilha poderá ser anulada. Ela poderá ser anulada. Qual prazo? 1 ano. Base legal, artigo 657, parágrafo único. Se a partilha for amigável,
A ação é de anulação no prazo de 1 ano. No prazo de 1 ano, nos termos do parágrafo único do artigo 657. Agora, se a partilha foi decidida pelo juiz, que nós falamos de partilha judicial, veja, a partilha amigável, ela foi homologada pelo juiz. A partilha judicial foi decidida pelo juiz. Não fomos nós que decidimos como que foi feita a partilha. Não fomos nós. O partidor, ele faz o esboço, manda. Se todo mundo concordou da forma do partidor, o juiz vem e decide. Se ele decidiu a partilha, nós chamamos de partilha judicial. O que nós teremos aí é uma ação rescisória. O prazo para rescindir a partilha judicial é de 2 anos. Artigo 658, combinado com 975 do Código de Processo Civil. Tá? Vamos para o 658. Ele fala assim, ó, a sentença é rescindível nos casos do 657, né? Se feita com preterização de formalidade legal ou se preterida dos herdeiros. Se ela for julgada por sentença e não homologada, então tem uma sentença rescindível, o prazo é de 2 anos, a ação será ação rescisória. Pegou? Amigável, anulável, 1 ano. Rescindível, 2 anos. Rescindível, partilha judicial. Anulável, partilha amigável. Tá bom? Hipótese de partilha amigável, quando as partes fazem a partilha e levam ao conhecimento do juiz. Quando isso acontece, eu posso fazer para um documento particular, eu posso fazer para um documento público, mas fomos nós quem decidimos. Combinado, pessoal? Fechamos o nosso inventário. Mas e se eu precisar corrigir esse inventário? O que eu posso fazer? Você pode a qualquer tempo, como eu disse, trazer a emenda e ele vai ser feitas as correções. E se porventura eu esqueci, mas eu não esqueci de maldade, eu esqueci porque eu não sabia da existência de um bem. Nós teremos a chamada sobrepartilha. Nós temos a chamada sobrepartilha, artigo 669 e 670 do Código de Processo Civil. Então, se eu esqueci, eu não tinha conhecimento, né? Esqueci por ausência de conhecimento, eu não sabia. Fica melhor assim, ao invés de esqueci. Eu não sabia da existência de determinado patrimônio, ou se foi feita aquela reserva para resolução de conflito relacionado a um herdeiro, ou relacionado a um credor, na habilitação de crédito, habilitação de herdeiro, foi resolvido e eles perderam a ação, nós temos a chamada sobrepartilha, 669, 670. Contudo, se eu não apresentei determinado bem, seja eu na qualidade de inventariante herdeiro, se eu não apresentei determinado bem, ou se no momento da colação eu não colei bem que eu recebi em doação, e essa atitude for dolosa, então não se fala em esquecimento, ninguém esquece porque quer, né? Eu não quis juntar, eu não quis trazer esse bem para prejudicar os demais herdeiros, o que nós teremos aí é a chamada ação de sonegação. Artigo 669, inciso 1 do Código de Processo Civil, combinado com artigos 1992 a 1996 do Código Civil. Então, a sonegação, só para que você saiba, é a não apresentação de determinado bem pertencente ao falecido, que compõe o espólio dolosamente. Eu preciso do dolo. Nós falamos ação de sonegação ou ação de sonegados. Tá? Então, se eu não apresentei dolosamente, eu tenho essa consequência. Tudo bem? Eu tenho essa consequência. Fechou? Concluindo essa nossa conversa de hoje, né, desse momento, o arrolamento, artigo 659 ao 677, é um condensado, é um prensado de tudo isso que eu falei até agora.
O arrolamento nada mais é do que um inventário de rito sumário. Quando que eu tenho o arrolamento? Eu tenho o arrolamento quando os herdeiros forem capazes e quando houver concordância na partilha. Concordância na partilha, herdeiros capazes, eu já faço o arrolamento. E o que é o arrolamento? Eu vou fazer tudo o que nós falamos agora, nesses 50 minutos de aula, em uma única petição. Eu já informo o falecimento, digo quem é o falecido, se tem companheiro, se tem cônjuge, quais são os herdeiros, quais são os bens, créditos e débitos, pago o imposto e mando intimar a fazenda. Isso tudo numa única petição. Então, é um arrolamento, ele é um procedimento mais célere, mas para isso eu preciso ter capacidade dos herdeiros e eu preciso ter concordância em relação à partilha, tá? A gente vai direto para o arrolamento 659 a 677. E para terminar, pessoal, 3 incidentes tem o processo de inventário. O processo de inventário tem 3 incidentes. São eles. O primeiro, remoção de inventariante, 623 a 625, remoção de inventariante. Habilitação de herdeiro, artigo 628, habilitação de herdeiro, artigo 628, e habilitação de credor, artigo 643. Credora vai se habilitar, artigo 643, o herdeiro quer se habilitar, artigo 628. Eu quero remover o inventariante, 623 ao 625. Fechou? O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, me ajuda aí, para que a gente melhore as nossas aulas. Faça comentários, apresente seus comentários, é sempre muito bem-vindo. Né? Minha primeira experiência, nunca tinha feito isso, às vezes eu me perco. A dinâmica da gravação do vídeo é diferente da dinâmica da sala de aula, que a gente dá aquela engasgada, mas consegue depois levantar, fala uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a nossa dinâmica ela é diferenciada aqui no vídeo. Então deixa seu comentário aí, me ajuda em relação a interações, como a gente pode fazer algumas interações melhor, fazer alguns vídeos ao vivo, vou melhorando a experiência, é um mundo novo que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia que infelizmente aconteceu, mas a ideia é que a gente consiga trazer o conhecimento e a sala de aula para a internet. Nós gostamos mais de estar junto com vocês, mas infelizmente por conta de tudo que nós sabemos que estamos passando, temos que buscar esse dispositivo. Mas ajuda aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Aquele abraço e salve o Tricolor Paulista!